conheça o Deus desconhecido. Essa palavra está em Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: ele parece um pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-o ao Areópago e disseram: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Porque você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vence a isso. Acontece que todos de Atenas e os estrangeiros não se ocupavam com outra coisa senão a ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são muito religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois é esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aqueles que eu anuncio. Paulo usou uma estratégia maravilhosa para pregar o Evangelho de Deus. Ele pegou um altar que tinha naquela cidade ao Deus desconhecido e falou: sabe esse Deus que vocês adoram, o Deus desconhecido? Pois é sobre ele que eu vim falar hoje. Paulo nos relembra uma coisa muito importante. Todo ser humano tem uma necessidade imensa de adorar. Sabe por quê? Porque o ser humano foi criado para isso. Quando o ser humano não adora a Deus, ele vai canalizar a sua adoração para qualquer outra coisa. Para futebol, para dinheiro, para prazeres da terra, enfim. O ser humano ele tem uma necessidade absurda de adorar. Sabe aquela história que as professoras da escola bíblica infantil falam para a criança? Que nós temos no nosso coração um buraco que é do tamanho de Jesus? É uma maneira lúdica para ilustrar uma das verdades mais profundas desse mundo. Se nós não adorarmos a Deus, nós naturalmente iremos adorar a qualquer outra coisa. E tudo aquilo que a gente adora, que não é a Deus, é idolatria. Pois bem, Paulo ele foca para Jesus. Ele começa a dizer para aquelas pessoas que o Deus desconhecido que elas talvez cultuassem era na verdade Jesus. E aqui a partir do versículo 29, ele começa a explicar um pouco mais sobre isso. Visto que nós somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou pedra trabalhados pela arte ou imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu o dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando Paulo começou a falar sobre ressurreição de mortos, aquelas pessoas começaram a ficar desconfiadas com aquela mensagem de Paulo. Mas não tem como nós não falarmos de ressurreição, porque esta é a doutrina central do nosso cristianismo. Aqueles que são cristãos, obviamente, creem que Jesus morreu e ressuscitou. Para nós isso já é um fato consumado. Para aquelas pessoas que não tiveram ainda o relacionamento com Deus, o encontro com Cristo, isso pode parecer muito estranho. Que foi o que aconteceu aqui nessa situação. Tiveram 3 tipos de pessoas ao ouvirem essa mensagem de Paulo. Olha aqui no versículo 32. Enquanto ouviam falar da ressurreição de mortos, uns zombavam, outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Sempre vai haver esses 3 tipos de pessoas. As que zombam, as que procrastinam e as que creem. As que procrastinam são aquelas pessoas que dizem: eu acho que eu sou muito novo, eu posso pensar sobre isso depois. Faz até sentido essa história de Jesus, é até bacana essa coisa de igreja, mas eu não quero pensar nisso agora. Eu tenho muitas tarefas a fazer. Mas existem aquelas outras pessoas que literalmente zombam de Deus. Sabe lá de Salmo 1, você lembra desse salmo? Que existe aquelas pessoas que são os escarnecedores, né? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Pois é, infelizmente tem pessoas que zombam e escarnecem de Deus. Mas existe também um terceiro grupo, o grupo dos que creem. O grupo daquelas pessoas que ouviram Paulo falar sobre o Deus desconhecido e creram que ele realmente poderia salvar as suas vidas. Eu quero perguntar a você com todo o carinho do mundo, você está em que grupo? Aqueles que zombam de Deus? Aqueles que procrastinam o querer conhecer a Deus?
ou aqueles que creem? Se porventura, hoje ainda, Deus ainda é desconhecido para você, eu quero te dizer, o desejo dele é que ele seja conhecido de você. Se você estiver longe do Senhor, peça a Ele para Ele se revelar a você. Leia a palavra do Senhor e você vai conhecer mais sobre Deus. Conheça o Deus desconhecido. O maior desejo do nosso Senhor é se revelar a você. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, o que você está esperando? Não procrastine, não deixe para amanhã. Quem sabe aí onde você estiver agora, na televisão, no celular, onde você estiver assistindo, porque não nesse momento curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e deixar Jesus entrar no seu coração. Convide-o para ele ser o Senhor da sua vida. Não domine mais você mesmo a sua vida, deixe Ele dominar a sua vida. Deixe Jesus ser o Senhor da sua história. Conheça o Deus desconhecido. Deus abençoe.